Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de renda fixa? Vamos falar de renda fixa então. Pessoal, a renda fixa hoje, ela nada mais é do que você, sempre foi, né? Você emprestar dinheiro para o governo e para bancos. Ah, mas como que funciona isso? Nós temos alguns tipos de renda fixa, tá? E é o que a gente precisa entender agora. Tendo em vista que a renda variável, ela não é tão atrativa hoje no momento, comparado com a renda fixa por conta das taxas, tá? Temos aí a taxa Selic subindo pra caramba, e quando a taxa Selic sobe, a rentabilidade da renda variável não é tão atrativa quanto a da renda fixa, tá? Então o pessoal acaba migrando, muitas vezes vende a posição em renda variável e investe em renda fixa. Principalmente quando você ouvir aí IPCA mais 6, mais 7, o pessoal adora esse tipo de investimento. Tá? Mas lembra o seguinte, quando você fala em renda fixa, você tem que entender que existem algumas regras. As regras da renda fixa são, você tem que aproveitar o tempo de cada investimento. Se você vai investir em um determinado tipo de renda fixa e ela fala para você retirar esse dinheiro só daqui a um ano, então o ideal é que você segure esse investimento até o final do contrato. Por quê? Se você tira antes, você paga as taxas e o imposto bem maior do que você pagaria no final da vigência. Quando você chega no final do contrato, você já sabe o valor que você vai pegar. E se você tira antes, você paga um valor um pouco maior de taxas e impostos e o valor que você pega é bem menor do que aquele esperado. Então a renda fixa, o ideal é pegou um investimento que você vai tá vendo que é só para 2030, o ideal é deixar o dinheiro até 2030. Por isso que o pessoal foca bastante em fazer a reserva de segurança. Se você não tiver uma reserva de segurança, fica muito fácil de você retirar o dinheiro de onde está investido. Então, o ideal é fazer a reserva de segurança. Depois da reserva de segurança, você fazer os seus investimentos, renda fixa, renda variável. Pessoal, vou falar um negócio para vocês. A cada momento que eu vou ali analisando um pouquinho mais a situação, renda fixa, variável, reserva de segurança, eu vejo que é essencial você estar fazendo uma reserva de segurança. Eu não ia fazer reserva de segurança, eu não ia investir em renda fixa também, eu ia correr só para renda variável para correr atrás do tempo perdido, e eu vi que não tem como. Se você não tiver uma base com reserva de segurança e a renda fixa para te ajudar, você muito provavelmente vai acabar vendendo suas posições aí em ação e fundo imobiliário e pondo tudo a perder. Então o ideal é você fazer essa preparação. Eu achava que não, mas eu estou vendo que realmente se não tiver, fica mais complicado sim, tá? Então vamos lá. A renda fixa, ela nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo e para bancos em específico, tá? Tem outras categorias que você empresta dinheiro para empresa, você empresta dinheiro também para uma outra pessoa através de contrato, tá? São as debêntures e não é muito viável, né? O mais seguro mesmo e muito mais tranquilo de se fazer é você usar os meios de banco e o governo, né? Porque se o governo falir também, acabou tudo, né? Então o foco é esses dois carinhas aí, o governo e os bancos, tá? Bom, os exemplos de renda fixa, tá? Nós temos o Tesouro Direto, que é quando você empresta o seu dinheiro pro governo, tá? Você investe o seu dinheiro no governo, o governo trabalha com o seu dinheiro e aí ele devolve no final do contrato o seu dinheiro mais a rentabilidade que foi prometida, tá? Esse é o investimento do Tesouro Direto. Quando você fala em CDBs, você abrir o seu banco aí, você já vai ver lá, renda fixa. Ele vai te trazer um monte de CDB. E lá vai ter CDB para tantos meses, CDB de resgate daqui 2 dias, CDB de resgate daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Então, essa é a regra do CDB. Cada CDB está escrito lá a regra certinha. Você tem que ler
tentar entender. Se não entender, comenta aqui que eu dou uma dica lá para vocês, tá? E através dessas regrinhas você já vai ter uma base do rendimento que você vai ter. Mas o CDB nada mais é do que você emprestar o dinheiro pro banco, tá? O banco vai trabalhar com o seu dinheiro e vai te devolver a rentabilidade no final do contrato vigente. Se você tirar antes, você vai receber menos e você não perde o seu dinheiro, mas você recebe menos daquilo que foi previsto, tá? Você pode ver, se você entrar nos bancos hoje, ou alguém de banco entrar em contato com você, a primeira coisa que eles vão te oferecer é um CDB. Por quê? Porque através do CDB, eles vão usar a informação, o seu dinheiro para trabalhar no banco. Então eles não vão te oferecer um tesouro direto, eles não vão te oferecer alguma outra coisa a não ser o CDB. Com muita insistência negativa sua, aí sim eles vão colocando outros investimentos para você manter o dinheiro com eles ali. Mas eles vão insistir muito no CDB para vocês, tá? Depois dos CDBs, nós temos as LCIs e LCAs. O que é uma LCI? LCI é uma letra de crédito imobiliário. E o LCA é uma letra de crédito agronegócio, tá? Para o agronegócio. Então, hoje a gente também tem fundos imobiliários que falam do agro. São poucos, mas tem também. O agro já está entrando legal aí também na parte de fundo imobiliário. Mas se você quiser investir também em LCI e LCAs, o legal é porque esse tipo de investimento, igual ao CDB, ele tem a proteção do FGC, tá? O FGC, vocês vão ouvir falar bastante, a sigla FGC. Essa sigla ela serve para poder te dar uma garantia. É uma garantia que se o banco vier a falir, exemplo, banco digital, o pessoal tem muito receio de investir em banco digital, mas se você deixar o seu dinheiro num banco digital e esse banco vier a quebrar, a falir, o FGC ele te garante o retorno do seu investimento em até R$250 mil. Então se eu for investir o meu dinheiro no Nubank, eu só tenho que deixar lá até 250 mil. O ideal tá? O ideal é você dar uma diversificada em bancos também, por conta desse sistema de proteção, tá? Não que o banco venha a falir, mas também não vamos desacreditar do que possa vir a acontecer. Então, ficar muito esperto quando você for investir, se onde você vai investir, ele é protegido pelo FGC. Porque se não for, não é ideal que você deixe o seu dinheiro lá, investido, tá? Porque pode acontecer alguma coisa, a gente está vendo um monte de coisa acontecendo no mundo aí, e não pode confiar que tudo é seguro, né? Então é bom ficar esperto, tá? Com esses sistemas aí de investimentos e que tenham essa proteção do FGC. Temos a debentures também, que é um outro sistema de investimento em renda fixa, que ela você empresta o dinheiro para as empresas. Também é bem usado, porém o mais seguro, pessoal, é a gente investir em tesouro direto e CDBs, tá? LCI e LCA também. Agora debentures, nota provisória, notas promissórias que você investe entre duas pessoas ali, é um acordo com duas pessoas, também não é muito usado, pode ser que seja usado aí, mas a gente acaba nem sabendo muito o que acontece. Mas antigamente era muito fácil disso acontecer, hoje eu acredito que nem tanto, tá? Mas essas rendas fixas que eu falei para vocês sobre Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debentures e notas promissórias, são tipos de investimentos em renda fixa que a gente pode aproveitar para diversificar a nossa carteira. A nossa carteira hoje, se você for ver, a maioria das pessoas tenta dividir dela da seguinte forma: você investir em renda variável, investimentos no exterior, criptomoeda, reserva de segurança e a renda fixa. O pessoal tenta fazer uma carteira diversificada dessa maneira aí. Eu queria fazer só em renda variável, só que analisando melhor aí, estudando um pouquinho mais, eu estou vendo que se a gente não fizer dessa forma aqui, fica um pouco difícil também da gente ter sucesso. Eu vou evitar um pouco
criptomoeda, embora eu conheça bastante de criptomoeda, eu quero evitar um pouco antes de fazer meu pé de meia nesse tipo de investimentos mais seguros, sabe? Como renda fixa, variável e uma reservinha de segurança aí, mesmo que pouca, mas é o que eu vou focar. É nesses três tipos de investimento. É o que eu quero fazer agora, tá? E a renda fixa, ela tem 3 tipos de rentabilidade. É bom também que a gente se atente aí, porque cada rentabilidade, ela te proporciona um tipo de ganho. Exemplo, vamos lá. A renda pré-fixada, você já sabe o quanto você vai ganhar. Exemplo, você tem R$ 1.000 e você vai investir esses R$ 1.000 com 10% ao ano. 10% ao ano, você vai pegar, no período de um ano, você vai ter R$ 1.100. Você já sabe que você vai ganhar R$ 100 ali no seu retorno. E já vai estar pago imposto direto na fonte. São coisas mais tranquilas de você trabalhar. Você já sabe o quanto você vai ter de rendimento. Então, é muito prático, é mais viável, é mais seguro. Você se sente um pouco mais confiante. Diferente da renda variável, que você não sabe quanto você vai ganhar. Porém, eu gosto da renda variável que todo mês você tem um retorno ali. Mas vamos falar da renda fixa, né? Temos o pós-fixado também. A renda fixa pós-fixada, ela depende de um índice, do CDI ou da taxa Selic, né? E o retorno ele acaba sendo um pouquinho maior. Você já pegou aí o seu banco, pega um banco digital que você tenha e olha lá como que ele funciona. Quando você abre uma caixinha do Nubank lá, rende 100% do CDI. Tá, é pré-fixado, 100% do CDI. Quanto que é o CDI? Você tem que fazer o cálculo do CDI daquele mês, daquele dia ali, para você ter uma ideia. E aí você vai saber quanto está rendendo o CDI naquele período. Pegou o cálculo do CDI, você vai ver a rentabilidade que você vai ter nessa renda fixa. Então, muitas vezes, quando você for investir numa renda fixa pré-fixada, você tem que saber que ela varia um pouquinho, porque é de acordo as taxas, os índices que você está naquele momento, né? O valor do CDI, da taxa Selic, daquele momento. Então, ela varia um pouquinho por conta disso. E aí você acaba tendo uma rentabilidade um pouquinho maior, por conta dessa pré-fixada dela aí. Temos também a renda fixa híbrida. A híbrida, nesse caso, ela é a junção das duas, né? Da pré-fixada com a pós-fixada. E a híbrida é o seguinte, é aquelas que quando você vai investir, você vê escrito assim, IPCA mais 7, IPCA mais 6, tá? Ele te dá a renda do IPCA mais um percentual ao ano, tá? Ah, mas qual que é a minha garantia desse investimento aí sendo renda fixa? A sua garantia dela é que, nesse caso, o IPCA é a garantia da inflação, né? E o 6%, no caso, é o fixo. Então, quando você pegar IPCA mais 6, o IPCA é o pós-fixado, que é a taxa. E os 6% ao ano seria a renda pré-fixada, né? Que, no caso, é o fixo que você vai ter da renda híbrida. Então, é bom também estar investindo nela, por quê? Porque ela te dá uma rentabilidade um pouquinho maior e junto com a segurança também. Então, é legal tá dando uma olhada nesse tipo de investimento. O risco de você investir na renda fixa é um só. É você mesmo, entendeu? Porque se você pegar e tirar o dinheiro antes do que está previsto, essa retirada antecipada, ela vai fazer com que você pague umas taxas a mais, né? Dependendo de onde você for investir, do banco que você for investir, quando você investir, está escrito lá no investimento a tabelinha do período que se você resgatar antes, tá? É o período de 5 anos. Se você resgatar no primeiro ano, você vai pagar, exemplo, 30% de imposto. Se você resgatar no segundo, você vai pagar 25%. Se você pagar
Se você deixar até o último período, você vai pagar uma taxa de 15% de imposto, entendeu? 15% a 17%. Então, tem ali as variações dependendo do período que você for tirar. Então, o único risco que você tem na renda fixa é de você tirar o dinheiro antecipado. Então, o único risco é você, de estar fazendo a retirada. Por isso que é bom se preparar com a reserva de segurança. Se você se preparar com a reserva de segurança, você usa a reserva de segurança ali para uma eventual necessidade e o investimento você deixa parado. E aqui nesse rendimento de renda fixa você tem que ter um autocontrole, viu? Principalmente aquelas pessoas que sabem que tem dinheiro ali guardado e ficam agoniados para fazer o resgate. Essa é a pior situação, porque você sabe que tem o dinheiro ali e você quer usar. E aí você acaba usando e vendendo suas posições, vendendo seus investimentos e acaba não tendo a rentabilidade que você precisa, né? Que você espera, no caso, né? Então, a única coisa que eu posso finalizar aqui do renda fixa, no caso, é que é um investimento seguro, é previsível porque você sabe quanto que você vai ganhar, né? E é uma boa forma de você diversificar a sua carteira. É a melhor forma de você diversificar a sua carteira, é usando a renda fixa. Então, por esse motivo, pessoal, que hoje eu estou me inclinando bastante para também estar começando a fazer investimento em renda fixa. Eu não queria, o que eu queria mesmo era fazer só em renda variável, como eu já venho falando em alguns vídeos aí, mas a minha ideia agora é usar também a renda fixa para poder diversificar os meus investimentos. Eu estou bem seguro de que eu preciso fazer renda fixa e reserva de segurança, coisa que eu não estava preparado para fazer. Mas eu espero que com essas dicas aí vocês comecem a estudar um pouquinho mais também e entenda que a renda fixa ela é necessária na nossa carteira também, viu? Então é ideal que a gente estude. E pessoal, não é indicação de investimento, tá? Eu tô vindo trazendo aqui conteúdo para vocês de uma forma que eu tô aprendendo mais do que até o que eu tô falando para vocês, porque cada vez que eu estudo um pouco mais para trazer um assunto aqui para vocês, eu consigo aprimorar um pouquinho mais a minha forma, consigo melhorar a minha forma de pensar, que é o que eu não estava fazendo. A questão de renda fixa era uma coisa que fugia da minha visão, eu não queria fazer. Agora eu vejo que é essencial, e principalmente agora quando o nosso governo aí está passando por essa situação aí de imposto para todo que é lado, as empresas não estão confiantes e a renda variável está cada vez caindo mais. Então a gente tem que focar onde o dinheiro está dando uma valorizada maior, né? Que no caso agora é a renda fixa. Então, cada vez que eu estudo um pouquinho mais, eu consigo entender a necessidade da gente aprimorar os nossos conhecimentos. Então, o ideal é que você estude, não vai ouvindo todo mundo que fala, investe aqui no fundo imobiliário MXFR11, investe nas ações da Klabin, que nem o Barsi fala direto da Klabin. Então, não é muito bom a gente ouvir o que essas pessoas estão falando. Tenta estudar um pouquinho, tenta conhecer um pouquinho, e através daí você vai ver que é um horizonte bem amplo. Você vai ter uma visão bem maior do que aquela de só ouvir e abrir o aplicativo e fazer o investimento e ver o rendimento. Não é só isso, tem bastante coisa por trás. E montar uma carteira eu achava que era só a gente colocar o dinheiro em renda variável ali que o dinheiro ia aparecer no outro mês. Realmente é, mas quando começa a cair, a sua carteira ficar negativa, a gente começa a ficar um pouquinho com receio e ver que a necessidade de ter uma reserva de segurança e investir em renda fixa é crucial, né? Então eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco o vídeo, que incentive vocês a estudar um pouquinho mais e vamos ver aí o próximo vídeo, tá? Eu quero ver se eu falo de renda variável. Vamos ver o que eu posso trazer de renda variável para vocês. Pessoal, obrigado, até a próxima, viu? E vamos aprender mais ainda, cada vez mais. Obrigadão!